Olá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os números racionais. Esse conjunto chamado conjunto dos números racionais vem da palavra razão. E se racional quer dizer razão, por sua vez a palavra razão em matemática significa a mesma coisa que fração. Então a gente vai começar a entender o seguinte: quando a gente fala que um número é racional, significa que esse número pode ser escrito na forma de uma fração. Então quando você olha para esses exemplos que estão aqui em cima, todos eles são números que estão escritos na forma de uma fração. Mesmo esse número 4 que está aqui, que parece apenas um número inteiro, você pode interpretá-lo como se fosse uma fração também. Só que é uma fração onde o numerador seria o 4 e o denominador seria o 1. Então vamos entender aqui, ó. Os números inteiros também são números racionais, porque eles também podem ser escritos na forma de uma razão ou de uma fração, onde o denominador seria 1. Bom, os outros exemplos já estão na forma de fração. Números negativos, como menos meio, também são frações, então também são números racionais. 7 sobre 2, 11 sobre 4, 21 sobre 33, todos eles são exemplos de números racionais, porque todos eles estão escritos na forma de fração. Agora, além da forma de fração, existe uma outra maneira de escrever esses números racionais. O outro formato a gente chama de formato decimal ou de expressão decimal desse número. Para entender como é que funciona essa história de expressão decimal, vamos começar com um exemplo aqui, que seria desse número 7 sobre 2 primeiro, e vamos transformar esse número que está em forma de fração no outro formato chamado formato decimal. Para poder fazer essa transformação, basta você lembrar que toda fração, na verdade, é uma divisão. Ou seja, a palavra razão significa a mesma coisa que fração, que por sua vez é uma forma de escrever uma divisão. Então 7 sobre 2, na verdade, é como se fosse 7 dividido por 2. Se você fizer essa divisão, o resultado dela seria a expressão decimal dessa fração. Então vamos fazer essa divisão aqui, ó. Vamos começar nesse cantinho. Sete dividido por 2. Bom, 7 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 2 dá 6, sobraria 1. 1 não dá mais para dividir por 2. Pense que aqui é como se fosse uma unidade que sobrou e que, se você quiser continuar essa divisão, obtendo números com vírgulas, chamados números decimais, bastaria você transformar essa uma unidade em 10 décimos. Se você não tem ideia de onde veio essa ideia de transformar uma unidade em 10 décimos, assista no site os outros vídeos sobre divisão que já estão colocados lá para você ter essa ideia um pouco melhor. Uma unidade vira 10 décimos, 10 dividido por 2, ou 10 décimos dividido por 2 vai dar 5 décimos. E o décimo é o que já vem logo depois da vírgula. 5 décimos vezes 2 vai dar 10 décimos, não vai sobrar mais nada. Então terminou já a divisão. O resultado dessa divisão é 3,5, o que significa que aquela fração 7 sobre 2 é o mesmo que o número decimal 3,5. A gente chama essa parte que está depois da vírgula de parte decimal desse número. No caso, essa parte decimal só tem um algarismo aqui, 3,5. Então você pode colocar que o número 7 sobre 2 é a mesma coisa que o número decimal 3,5. Toda fração vai ter um formato decimal associado a ela. Quando o número é inteiro, a divisão de 4 por 1 vai dar o próprio 4, então nesse caso o 4 seria a própria expressão decimal dele. Agora, no número menos 1 sobre 2, se eu dividir 1 por 2, que é meio, né, vai dar na verdade 0,5. Isso seria a expressão decimal dessa fração, ou melhor, menos 0,5, porque esse número é negativo. Então aqui seria menos 0,5. Bom, dá para fazer também com os outros números. Dá uma olhadinha nesse outro exemplo aqui, ó, 11 sobre 4. Você quer transformar isso num número decimal. Então é só fazer a divisão de 11 por 4. 11 dividido por 4 daria 2, e aí ia sobrar 3. Essas 3 unidades que sobraram se transformam em 30 décimos, e faz a divisão. 30 por 4, isso aqui vai dar 7 décimos. Décimos já é o que vem depois da vírgula. 7 vezes 4, 28, sobrariam 2 décimos. Esses 2 décimos podem ser transformados, por sua vez, em 5, ou melhor, em 20 centésimos. 2 décimos viram 20 centésimos.
20 centésimos dividido por 4 vai dar 5 centésimos. E 5 vezes 4 é 20, então dessa vez não sobra mais nada. O resultado dessa divisão é 2,75. Quer dizer que a sua fração 11 sobre 4 pode ser transformada no número decimal 2,75. E finalmente, 21 sobre 33. Bom, 21 sobre 33 também é uma fração, então também é um número racional. A gente quer transformar isso em num número decimal agora, e para passar da forma fracionária para a forma decimal, basta mais uma vez você dividir 21 por 33. O número decimal continuará sendo ainda um número racional. É apenas uma outra maneira de escrever aquela fração. Mas repara o que acontece agora quando dividir 21 por 33. Bom, 21 por 33 vai começar assim dessa vez, né? 21 dividido por 33 vai dar 0. Não tem como dividir, em princípio, 21 por 33. Mas se você mesmo assim quiser continuar a divisão, basta pensar que essas 21 unidades que você tem aqui poderiam ser transformadas em 210 décimos. Ou seja, as 21 unidades não deu para dividir, mas se você transformar em 210 décimos, aí você consegue dividir esses décimos por 33. 210 décimos dividido por 33 vai dar 6. É o que cabe ali. 6 décimos. Décimo é o que já vem depois da vírgula, então a vírgula já vai aparecer exatamente aqui. 6 vezes 33, bom, 6 vezes 3 é 18, vai 1. Depois 6 vezes 3, 18 de novo, e mais 1, 19, vai dar 198. Aqui é melhor a gente fazer mais passo a passo, né? Subtrair os 198, vão sobrar 12. Como eu estava dividindo 12, ou estava dividindo 210 décimos, o que sobrou aqui seriam 12 décimos, que agora se transforma em 120 centésimos. Esse 120 centésimos dividido por 33, bom, vai dar 3. 3 vezes 33 vai dar 99, subtrai aqui 99, vai sobrar 21. 21 centésimos, vão ver agora 210 milésimos. 210 dividido por 33, né? Quanto é que será que isso vai dar agora, né? 210... Bom, na verdade 210 é esse mesmo número que a gente dividiu agora há pouco, quer dizer, ele apareceu repetido agora, então a gente nem precisa pensar muito de novo. A gente já viu antes que 210 por 33 vai caber igual a 6 o resultado. 210 por 33 de novo vai dar 6 outra vez. E aí 6 vezes 33 repete o processo, sobraria 12 de novo. Aqui não vou nem fazer a subtração, porque eu já sei que vai sobrar 12 agora. Quando sobra 12 agora, bom, esse 12 pode virar de novo 120. Seria 12 milésimos que estão sobrando, virando 120 décimos de milésimos. É isso que vem depois dos milésimos. Bom, esse 12 virando 120, vai repetir 120 que estava aqui antes. Ou seja, já fiz a divisão, já vi antes que ia dar 3. Então, como ele está repetindo mais uma vez o 120, eu já sei que vai dar 3 de novo. E aí 3 vezes 33 vai dar 99. Para 120 sobrariam 21. Aí repete de novo esse 21 que estava aqui. Ou seja, dá para perceber sem muito esforço que a partir de agora o tempo inteiro os resultados vão se repetindo aqui no nosso resultado da divisão, né? 6, 3, 6, 3, 6, 3. E assim indefinidamente. Você vai estar sempre alternando entre 21, que vai virar 210, e 12, que vai sobrar e que vai virar 120 em seguida. Ou seja, vai estar sempre alternando entre as mesmas divisões o tempo inteiro, de maneira que você pode entender que esse processo, esse resultado 6 e 3, vai se repetir indefinidamente. Então você pode colocar umas reticências aqui para indicar essa ideia. Vai ficar para sempre 6, 3, 6, 3, 6, 3. Bom, esse tipo de resultado em que a forma decimal tem infinitas casas decimais, ou seja, um número decimal que a gente vai chamar de decimal infinito, ele é chamado de dízima. E quando existe um padrão de repetição, igual você está vendo aqui, ou seja, um conjunto de algarismos que ficam se repetindo o tempo inteiro, a gente chama isso de dízima periódica. Então essa expressão 0,636363, a gente vai chamar esse tipo de resultado, ou esse tipo de número decimal, vamos chamar de dízima
periódica. Quando você for escrever o resultado final disso, em vez de colocar 0,636363 reticências, a gente usa uma expressão especial para indicar essa repetição infinita dos algarismos 6 e 3. A gente poderia escrever assim, ó. Uma barrinha em cima desses dois algarismos vai significar que eles começam a se repetir agora, de maneira que você vai entender que indefinidamente vão seguir escrevendo 6, 3, 6, 3, 6, 3. Isso é uma dízima periódica. Bom, todas as frações que você transforma em números decimais só vão ter duas situações possíveis. Ou ela vai virar um decimal finito, porque uma hora você chega num resto igual a zero e esse número decimal já termina, então nesse caso ele não é infinito. Ou então, quando você olha para esse outro caso, você percebe que às vezes os algarismos começam a se repetir na parte decimal e vão seguindo desse jeito infinitamente ou indefinidamente. Esse é o caso que a gente chamou de dízima periódica. É o dízima porque é infinito, periódico porque a gente chama de período, esse conjunto ou essa sequência de algarismos que vão começar a se repetir. Então é sempre assim, a fração ou vai gerar um número decimal finito, como o número 4, o número 3,5 ou esse número 2,75, ou vai gerar um número decimal infinito e periódico, chamado de dízima periódica. Se você quiser saber um pouquinho mais de como é que eu tenho certeza que isso sempre vai acontecer, ou seja, de que vai ser sempre decimal finito ou infinito e periódico, procure um outro vídeo sobre números racionais que vai explicar isso um pouquinho melhor. E se você ainda assim tiver alguma dúvida sobre esse assunto, procure as nossas listas de exercícios no site matemáticadovestibular.com.br e procure treinar tudo isso aqui fazendo essa passagem de frações para números decimais. Também seria possível fazer o contrário, passar de números decimais para frações, mas isso é um assunto para uma outra aula. Três vezes 2 dá 6, sobraria 1. 1 não dá mais para dividir por 2. Pense que aqui é como se fosse uma unidade que sobrou e que se você quiser continuar essa divisão, obtendo números com vírgulas, chamados números decimais, bastaria você transformar essa uma unidade em 10 décimos. Se você não tem ideia de onde veio essa ideia de transformar uma unidade em 10 décimos, assista no site os outros vídeos sobre divisão que já estão colocados lá para você ter essa ideia um pouco melhor. Uma unidade vira 10 décimos, 10 dividido por 2, ou 10 décimos dividido por 2 vai dar 5 décimos. E o décimo é o que já vem logo depois da vírgula. 5 décimos vezes 2 vai dar 10 décimos, não vai sobrar mais nada. Então terminou já a divisão. O resultado dessa divisão é 3,5, o que significa... Para entender como é que funciona essa história de expressão decimal, vamos começar com um exemplo aqui, que seria desse número 7 sobre 2 primeiro, e vamos transformar esse número que está em forma de fração no outro formato chamado formato decimal. Para poder fazer essa transformação, basta você lembrar que toda fração, na verdade, é uma divisão. Ou seja, a palavra razão significa a mesma coisa que fração, que por sua vez é uma forma de escrever uma divisão. Então 7 sobre 2, na verdade, é como se fosse 7 dividido por 2. Se você fizer essa divisão, o resultado dela seria a expressão decimal dessa fração. Então vamos fazer essa divisão aqui, ó. Vamos começar nesse cantinho. Sete dividido por 2. Bom, 7 dividido por 2 dá 3. O que está aqui, que parece apenas um número inteiro, você pode interpretá-lo como se fosse uma fração também. Só que é uma fração onde o numerador seria o 4 e o denominador seria o 1. Então vamos entender aqui, ó. Os números inteiros também são números racionais, porque eles também podem ser escritos na forma de uma razão ou de uma fração, onde o denominador seria 1. Bom, os outros exemplos já estão na forma de fração. Números negativos, como menos meio, também são frações, então também são números racionais. 7 sobre 2, 11 sobre 4, 21 sobre 33, todos eles são exemplos de números racionais, porque todos eles estão escritos na forma de fração. Agora, além da forma de fração, existe uma outra maneira de escrever esses números racionais.
O outro formato a gente chama de formato decimal ou de expressão decimal desse número. Olá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os números racionais. Esse conjunto chamado conjunto dos números racionais vem da palavra razão. E se racional quer dizer razão, por sua vez a palavra razão em matemática significa a mesma coisa que fração. Então a gente vai começar a entender o seguinte: quando a gente fala que um número é racional, significa que esse número pode ser escrito na forma de uma fração. Então quando você olha para esses exemplos que estão aqui em cima, todos eles são números que estão escritos na forma de uma fração. Mesmo esse número 4, significa que aquela fração 7 sobre 2 é o mesmo que o número decimal 3,5. A gente chama essa parte que está depois da vírgula de parte decimal desse número. No caso, essa parte decimal só tem um algarismo aqui, 3,5. Então você pode colocar que o número 7 sobre 2 é a mesma coisa que o número decimal 3,5. Toda fração vai ter um formato decimal associado a ela. Quando o número é inteiro, a divisão de 4 por 1 vai dar o próprio 4, então nesse caso o 4 seria a própria expressão decimal dele. Agora, no número menos 1 sobre 2, se eu dividir 1 por 2, que é meio, vai dar na verdade 0,5. Isso seria a expressão decimal dessa fração, ou melhor, menos 0,5, porque esse número é negativo. Então aqui seria menos 0,5.